Graça e paz, aleluia, glória a Deus. Me chamo pastora Renata, sou do Rio de Janeiro. Quero agradecer a Deus por mais esse privilégio, mais essa oportunidade de estar aqui nesse canal, né, que Deus direcionou a minha irmã amada Érica, né, para estar indo fazer o ID de Jesus, aquilo que o Senhor colocou em seu coração, proclamando aí o Evangelho através das redes sociais. E glória a Deus pela vida dela, glória a Deus pelo seu sim, glória a Deus porque muitas mulheres, muitas vidas têm sido alcançadas através desse canal. Amém? E o tema que foi me dado, né, durante esse mês é como nos dias de Noé. E é interessante que Deus, ele é tão perfeito, né? Tão lindo. E eu me amarro no Senhor, eu costumo muito dizer isso. Eu me amarro em Deus porque tudo que ele faz, ele é um Deus, né, de alinhamento, que tudo que ele faz tem um alinhamento muito grande, né? E a gente vê hoje as pessoas falando em confinamento, nós passamos pela pandemia, né? Ficamos confinados, mas o Senhor já tinha feito um confinamento há muitos anos atrás com a família de Noé, né? E vamos lá pro versículo, né, que está lá em Hebreus, Hebreus 11, 7, que diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua casa, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. Aqui nós aprendemos a primeira lição que Noé nos deixa, é que Noé, ele ouviu a Deus, né? Se nós formos estudarmos toda a história de Noé, né, toda a história da criação lá em Gênesis, como Deus decidiu fazer, né, o mundo, como Deus decidiu fazer o homem, depois decidiu fazer a mulher. E é uma coisa linda, porque Deus, ele criou Adão, deixou Adão sozinho por um tempo, e começou a criar as outras coisas, né? E Adão começou a perceber que todos os animais eram casais, que todo animal tinha macho e fêmea, até que ele percebeu que só ele era só. E ali, quando ele percebe, só eu sou só, aí o Senhor Jesus, ele entra e fala: epa, agora que ele entendeu que ele é só, eu vou mostrar para ele que ninguém precisa ser só. Ninguém, né? Eu não tenho interesse que ninguém seja só, que ninguém caminhe sozinho, né? Eu tenho interesse que as pessoas entendam que precisam uma das outras. E ali a Bíblia vai dizer, né? Vai contar a história lá em Gênesis, que Deus, ele colocou um sono profundo em Adão e criou Eva. E a história já é bem conhecida, nós já conhecemos essa história, né? Esse cenário bíblico, que Deus criou a mulher e ali falou para eles: olha, agora quero que vocês procriem, que vocês dê continuidade, que vocês façam a família, que vocês formem uma família, que vocês encham a terra, povoem a terra. E ali é lindo, porque ali o Senhor já constitui a primeira família. Então a família, ela sempre foi um projeto de Deus. Ela sempre foi algo projetado. Ela sempre foi algo que foi sonhado por Deus. Não foi algo que Deus decidiu fazer. Não, Deus, ele colocou Adão, fez Adão se sentir só e entender que viver só não era bom, né? E que ele precisava de alguém. E ali ele dá uma esposa para ele e dá uma ordem para eles, né? Para que eles procriassem. E ali ele dá uma ordem para que eles povoassem a terra. Ali Deus forma a primeira família. E nessa primeira família, Deus acredita nessa família, deposita nessa família fé para que eles façam tudo o que eles têm que fazer. Mas aí nós vamos ver no decorrer da história que eles não fazem aquilo no qual
o Senhor colocou eles para fazer. E ali entra a desobediência, entra o pecado e entra tantas coisas, né, que invade a terra, entra a inveja, entra intriga, um mata o outro, um irmão mata o outro, e tantas coisas acontecem. E, e ali a gente vai ver que Deus, né, lá em Gênesis 6:11, Deus ele decide. Deus decide. Olha que tremendo isso. Deus ele decide. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a terra havia se corrompido dos seus caminhos sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Então, nós vamos aqui ver um outro grande ensinamento. Primeiro Deus faz o homem entender que ele não nasceu para ser só, que ele nasceu para habitar em família, que ele nasceu para entender que ele nasceu para constituir uma família, para andar em família, para não andar só. E agora, né, com todo o pecado que entra, com todas as coisas que entram na terra, Deus decide desfazer. E quando a gente pensa em desfazer, a gente pensa o seguinte, que todas as vezes que a gente vai fazer algo, a gente não pensa em fazer já pensando em desfazer. Não, aí você coloca um ventilador, um exemplo, e ele se quebra. O que você faz? Você quer consertar o ventilador. Você não quer logo desfazer o ventilador. Não, vou me desfazer dele. Não, você tenta consertar, né? E ali eu creio que o Senhor, ele tentou de algumas maneiras consertar as famílias da terra naquele tempo. Mas não houve a possibilidade porque os homens não queriam, já estavam muito corrompidos de pecado, de tantas coisas que o Senhor já estava abominando, que já estava cheirando mal as narinas do Senhor. E até que o Senhor ele decide que iria desfazer aquilo que ele tinha feito. Então, acredito que para o Senhor ter chegado a uma decisão tão brusca é porque o Senhor já estava sendo muito desagradado, né, pelas condições daquela família nos tempos de Noé. E ali nós vamos ver que o Senhor, ele passeia, mais uma vez, ele passeia os olhos sobre a terra. E ali ele fala, não, peraí, tem um homem lá, tem uma pessoa lá embaixo, sim. Tem um justo lá embaixo, tem um justo sequer. E por causa desse justo, por causa dessa pessoa chamada Noé, eu não vou desfazer. Eu vou dar mais uma oportunidade. Não vai ser necessário eu começar do zero. Eu vou começar por essa família. Aqui a gente aprende um outro grande ensinamento, que Deus ele sempre levanta um, né? Porque nós vamos ver que não tem o nome da mulher de Noé, não tem nome das noras de Noé, só tem o nome de Noé, que é citado várias vezes, e o nome dos filhos de Noé, que é citado poucas vezes, mas o de Noé é citado várias vezes. Primeiro que Deus fala com ele ouve a direção de Deus, ele ouve aquilo que Deus fala para ele, e ele começa a construir aquela arca debaixo da direção, debaixo da orientação do Espírito Santo, com todas as estruturas, com todos os comandos que o Senhor dá a ele, com todos os formatos, com todas as medidas corretas, com todas as orientações e revelações do Espírito Santo sobre a vida dele, ele começa a construir a arca. E eu posso acreditar piamente, né, conjecturando, é claro, mas crendo e acreditando que não foi fácil para Noé. Porque se fosse nos dias de hoje, onde a gente vê tantos tsunamis, tantas coisas acontecendo, alagamentos, lugares sendo devastados por água, por inundações, por chuvas, tudo bem, mas no tempo de Noé, não. No tempo de Noé não se chovia
há muito tempo. Então, provavelmente, Noé escutou muitas coisas. Provavelmente, Noé foi chamado de louco, de fanático, de religioso, de várias coisas. Provavelmente, Noé foi chamado, mas Noé, ele decide não ouvir as vozes ao seu redor. Ele decide ouvir a orientação de Deus e aquilo que o Senhor, tão somente o Senhor, direciona ele, não somente ele, mas ele e a sua casa, porque a salvação era para a casa de Noé. Essa é a segunda revelação. Deus conversa com Noé e avisa do que vai acontecer e traz para ele uma revelação. Aleluia! Noé está na frente das decisões certas da sua família. Noé que decide tudo, Noé que recebe as orientações e as instruções de Deus, de como fazer e de como que a família dele iria ficar dentro da arca. E isso acontece muitas das vezes com aquele que é chamado de coluna. Talvez seja você que está me ouvindo aí há tanto tempo esse áudio. Talvez você foi escolhido por Deus para ser a coluna da sua casa, para ser a voz de Deus dentro da sua casa, para ser aquele ou aquela que recebe as instruções de Deus e faz conforme o Senhor orienta, conforme o Senhor te manda você fazer. E às vezes você é chamado de louco, de fanático, de uma pessoa que é alucinada, de uma pessoa que tantas coisas, né? A gente às vezes ouve das pessoas, até mesmo dos nossos mesmos. Mas por quê? Porque fomos chamados para ser a coluna. Fomos chamados para ser aquele que leva a arca, sabe, para dentro, que leva os nossos para dentro da arca. E isso é tremendo, porque pode parecer às vezes pesado demais, pode parecer cansativo demais às vezes, mas eu vou te falar, vai ser recompensador. Depois que todo mundo vê que o dilúvio passou, mas que a sua família ela não pereceu. E aí nós vamos ver que Noé entra na arca com a sua família e com certeza, quando ele entra na arca com a sua família, ali existia dois propósitos. Primeiro, a salvação da família de Noé. Deus decidiu acabar com todas as famílias da terra, mas decidiu salvar a família de Noé. A primeira revelação de Deus que eu tenho para você através dessa mensagem é: Deus, ele quer salvar a sua família. E ele não quer que ninguém da tua casa se perca. Ele quer salvar todos da tua casa, ao começar pela sua vida. Ele quer que você seja esse canal. Ele quer que você seja essa ponte. Ele quer que você receba essas instruções para que toda a sua casa seja salva e que todos entrem na arca. A segunda revelação é que Deus queria tratar com a família de Noé. Com certeza, Deus tinha algo para tratar com eles. E quando colocou eles na arca, nós fazendo uma continha bem rápida, né? Se a gente for ler toda a passagem, a gente fazendo os cálculos de mais ou menos, eles permaneceram na arca 370 dias, cerca de um ano e meio, um ano e meio, um ano e alguns dias, perdão. Um ano e alguns dias eles ficaram confinados dentro de uma casa, dentro de uma arca. Vamos trazer para os dias de hoje. Trazendo para os dias de hoje, se você fica confinado dentro de uma casa, nós ficamos há pouco tempo confinados em uma pandemia, né? Ficamos confinados dentro de casa, mas nós tínhamos televisão, nós tínhamos internet, né? Nós tínhamos outras coisas. Talvez não podia sair, mas hoje tem jogos, tem tantas coisas, né, para se fazer. Nos tempos de Noé, não. Nos tempos de Noé, eles ficaram confinados dentro de uma casa e eles não tinham absolutamente nada para fazer, a não ser sentir o cheiro das fezes de todos aqueles animais que entraram na arca com eles, que provavelmente não era cheiroso. Provavelmente não era gostoso estar ali. Provavelmente não era confortável estar ali. Provavelmente não. Mas eles tinham que se manter confinados ali. E eles tinham que se manter se relacionando.
Eles tinham que se manter se motivando. Eles tinham que se manter animando um outro, conversando um com o outro, se relacionando um com o outro. E é isso que o Senhor quer que a gente entenda, que precisamos trazer a arca para dentro da nossa casa. Precisamos novamente voltar a nos relacionarmos, fazer os cultos domésticos, trazer a palavra de Deus para dentro de casa, sabe? Nos relacionar, porque às vezes estamos perto, mas estamos tão distantes um do outro. Às vezes um está no quarto, outro está na sala. Às vezes nos falamos até pelo zap, dentro da própria casa. Estamos vivendo um tempo tão triste, aonde estamos perto e estamos longe. Mas o que Deus quer nos ensinar era, olha, voltem para a arca. Entre para dentro da arca, você e a sua família, porque eu quero salvar você e a sua família. E para isso, eu preciso que vocês entrem na arca. Para isso, eu preciso que vocês recebam as direções, as orientações, que vocês obedeçam todas as regras, que vocês obedeçam todos os comandos, todas as orientações e que haja comunhão entre vocês, que haja um relacionamento entre vocês. E uma outra lição que eu aprendo dentro da arca é desfrutar da companhia um dos outros. Coisas que temos feito muito pouco nos dias de hoje. Não temos desfrutado da nossa família, da companhia das nossas famílias, de conversarmos, de ouvirmos, de sentarmos, de rirmos, de darmos grandes gargalhadas, sabe? De zelarmos. Esses dias mesmo, eu me recordo que eu estava num tempo com o Senhor e eu fui para o monte, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o Senhor falou é: eu não quero que você faça nada, não. Eu quero que você daqui de cima, você contemple. Porque você está perdendo a contemplação. E perdendo a contemplação, você está perdendo a alegria. Porque você está olhando para as coisas. Você está olhando para as circunstâncias e está perdendo o poder da contemplação. O poder que há em você contemplar as coisas que eu tenho te dado, seja elas grandes ou pequenas. Contempla, se alegra naquilo que eu tenho te feito. Se alegra naquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Se agrada. E eu falei, uau, nossa, sabe? E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer que a gente faça. Que a gente aprenda essa lição como nos dias de Noé. Que possamos ficar um com os outros. Que possamos olhar um nos olhos dos outros. Que possamos nos voltar a nos relacionar com nossos filhos, com os nossos esposos, com a nossa casa, sabe? Com as nossas coisas. E esquecermos um pouco as coisas que ficaram do lado de fora. Porque isso é importante demais para que possamos sobreviver. Uma outra lição que eu aprendo é que melhor do que é estar dentro da arca do que estar fora da arca. Porque às vezes a gente, por perdermos o poder da contemplação, a gente começa a olhar para a vida do outro e admirar a vida dos outros. E às vezes fazermos até comparação. Nossa, quem está lá fora está melhor do que eu que estou dentro da igreja. Está melhor do que eu que estou buscando. Está melhor do que eu. Olha lá a vida do ímpio. Olha lá. Ei, para com isso. Olhe para a sua vida. Olhe para aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Contemple o que o Senhor tem feito na tua vida. Porque aparentemente quem está lá fora está muito bem. Mas o fim deles é morte, é tristeza. Sabe? Então, para de ouvir, para de dar ouvido às vozes que Satanás tem te feito ouvir. E entenda que dentro da arca, ainda que esteja com mau cheiro, ainda que esteja apertado, ainda que esteja, de repente, competição, ainda que esteja perseguição, ainda que esteja, sabe, desconfortável, ainda que esteja algumas circunstâncias que não estão te agradando, que não estão alegrando o teu coração. Ei, eu quero te dizer, você está salvo dentro da arca. Dentro da arca tem salvação para você e para a tua casa. Fora da arca não tem salvação. Permaneça dentro da arca, com todas as dificuldades que estiver dentro dela, com todas, de repente, os embaraços que tiver. Busque, sabe, o contemplamento. Busque a comunhão, o relacionamento. Busque
estar com o Senhor, busque obedecer ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor te orienta a fazer. E certamente você vai ver que você vai entender que estar dentro da arca é muito melhor do que estar lá fora. Estar dentro da arca tem te trago proteção. Estar dentro da arca tem te trago salvação. E você não vai perder a tua salvação se você permanecer dentro da arca, obedecendo aos comandos, obedecendo aquilo que o Espírito Santo te fala, obedecendo aquilo que o Espírito Santo te orienta a fazer com a tua casa e com a tua família, ouvindo a voz somente do Espírito Santo e calando as outras vozes, os barulhos que estão do lado de fora. Porque se o Senhor te permitiu entrar na arca, se o Senhor permitiu ser você o condutor dessa arca, aleluia, faça isso com prazer, faça isso com alegria, faça isso, sabe, com direcionamento, faça isso com ordenança do céu sobre a tua vida e receba a porção diária daquilo que o Senhor te dá, das instruções dos cômodos, das larguras, das medidas, daquilo que o Senhor te orienta e faça da forma que o Senhor te manda. E você vai ver que vai ser salvo você e a sua casa. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que o Senhor abençoe sua vida e que você entenda que estar na arca é muito melhor do que estar fora da arca. Deus te abençoe.